Vanessa, enfim, tivemos agora, no meio da tarde, meio final da tarde, na verdade, né, a decretação da prisão do Anderson Torres, né, pelo Alexandre de Moraes. Então, explica para a gente não só a decretação, mas tudo que aconteceu a partir daí, né, por favor. A situação aqui em Brasília hoje o clima está bem tenso, está bem quente aqui. A gente, então, teve hoje esse pedido de prisão, né, que foi expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A gente não consegue, Graeb, ter acesso ao documento, porque esse pedido ele ocorre no âmbito de um dos inquéritos que correm em segredo de justiça, né? Normalmente, quando não corre em segredo de justiça, a gente consegue, então, o documento para trazer aqui para o nosso leitor, para que ele, então, fique bem informado. Mas, então, nós tivemos a informação, os policiais federais se encaminharam, então, para a residência do ex-secretário de Segurança do Distrito Federal e ex-ministro de Bolsonaro, que fica aqui num condomínio no Lago Sul de Brasília. A princípio, nós tivemos a informação de que eles estariam cumprindo um mandato de busca e apreensão. E, em seguida, então, foi confirmado que seria um mandado de prisão do ex-secretário, que aparentemente não se encontra mais no Brasil. A gente não conseguiu confirmar essa informação. Existem informações que sim, que Anderson Torres teria viajado para os Estados Unidos. A gente está aqui tentando confirmar essa informação. Perfeito. Ele teria viajado para os Estados Unidos, inclusive, antes do fim de semana, não é isso? Exatamente. Teria acontecido antes de domingo, né, quando ele teria, então, de acordo com o interventor federal, e o interventor hoje, ele deu uma entrevista e ele comentou mais ou menos a dinâmica de como isso aconteceu, que, então, o ex-secretário teria passado as informações supostamente equivocadas ao governador afastado Ibanez Rocha e, após isso, então, teria viajado. Perfeito. Então, vamos passar a palavra para o doutor Alexandre, porque ele já tinha até dado uma pincelada no assunto do Anderson Torres. Depois a gente volta contigo para falar também sobre o Ibanez, tá bem? Bom, esse inquérito, ele é bastante inusitado, como todos sabem, nós temos discutido isso já há bastante tempo. Primeiro, porque ele é um inquérito que não termina. E segundo, que ele tem uma competência absolutamente ampla. Da decisão, são duas decisões que acho que são de importante relevo. Uma, que está pública, é de afastamento do governador. E a outra, que ainda não está pública, é da prisão, do decreto de prisão. Sobre a primeira, do afastamento, me pareceu absolutamente presuntiva e ilegal. Uma decisão sem um mínimo de direito de defesa, retira um governador reeleito pelo voto democrático, e é uma decisão monocrática. Então, com todo respeito ao decisório judicial, mas me parece que houve, sim, um atropelo à legislação e ao devido processo. Essa decisão eu tive acesso, li, discuti com vários professores, colegas, e tenho convicção de que pode ser reformada. No segundo plano... Da ordem de afastamento do Ibanez Rocha, certo? No processo penal, existe o decreto da prisão preventiva, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, para assegurar a instrução do processo, que foi aplicada no caso do secretário Anderson. No caso do governador Ibanez, quando o juiz entende que não é o caso de decreto da prisão preventiva, ele substitui essa medida por situações similares de restrição, mas sem o decreto da prisão, ou seja, medidas alternativas à prisão. E uma delas é o afastamento do cargo público, que foi a opção do ministro Alexandre de Moraes. De outro lado, no decreto prisional do secretário Anderson, o fundamento, muito provavelmente, é a aplicação da lei penal em razão dessa suposta, se confirmada for, viagem internacional. E se isso, de fato, aconteceu e o entendimento do ministro é para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ela se dá por intermédio de uma cooperação jurídica internacional. Ao que se tem notícia, como disse muito bem aqui, que estaria nos Estados Unidos, há sim um protocolo internacional, Brasil e Estados Unidos, o Ministério da Justiça
movimenta as autoridades centrais e, muito provavelmente, rapidamente, esse mandato pode ser cumprido no exterior. Então, essas regras, eu gostaria de deixar bastante claro, elas são exceção. A regra é que a pessoa seja ouvida, que a pessoa se manifeste. E para que um decreto prisional ocorra, é necessário que existam sérios indícios de autoria e de materialidade da prática de delitos. Aqui, no caso, delitos contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós vamos ter que aguardar para saber quais são essas condutas que ensejaram materialidade e indicativo de autoria. Perfeito. Vanessa, tem novidades também sobre a situação jurídica aí do Ibanez, não é isso? Do governador agora afastado por 90 dias, né, do Distrito Federal. Quais são as novidades do dia? Não, na verdade, o que está acontecendo, Grebe? Nós estamos aqui na expectativa, como houveram hoje esses mandados de prisão, né, contra o ex-secretário Anderson Torres. Também houve a prisão, né, foi efetuada a prisão do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal. Então, está uma expectativa de que também haja um mandado de prisão contra Ibanez Rocha. Então, a gente está aqui nessa expectativa, tentando apurar, e levando em consideração a toda a movimentação que veio hoje, né, do Supremo Tribunal Federal. Perfeito. Ponha de volta, por favor, Joelton. DF prende ex-comandante da Polícia Militar do DF, né? Mandado foi expedido pelo Alexandre de Moraes também, em razão dos atos violentos. Vamos ver se a nota fala da justificativa, né? Também foi alvo de pedido de investigação encaminhado pelo MPF ao... Isso, nós temos um pedido de investigação hoje, né? Que foi encaminhado pela vice-procuradora-geral da República, a Lindora Araújo. A prisão, ela está relacionada a esse pedido de investigação? Não. Essa prisão, ela também está no âmbito dos inquéritos, né? E ela também está sob sigilo. Então, a gente não consegue ter o acesso ao mandato para que a gente possa ver a justificativa do ministro Alexandre de Moraes. Doutor Alexandre também entra nessa situação meio atípica aí? O que nós podemos dizer é que, durante a investigação, a prisão preventiva ela é utilizada em exceção. Ela é utilizada nesses fundamentos legais, há uma previsão bastante antiga no artigo 312 do Código de Processo Penal. Então, afetou a ordem pública, é para garantia da instrução processual, assegurar a aplicação da lei penal, porque, em tese, essa viagem teria sido premeditada e houve uma espécie de fuga. Esses elementos nós não temos como opinar, a não ser sobre os conceitos legais. Então, e também que o conceito legal, ele atropela a regra. A regra, volto a dizer, é a liberdade. Isso aconteceu, infelizmente, vem acontecendo há bastante tempo no Brasil. Esses atropelos às garantias constitucionais não são de agora, né? Então, assim, há toda uma preocupação em se montar no Brasil um sistema rígido de garantias que não permitam, assim, esses, na minha opinião, excessos.